Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bricklayer Brasil. Eu me chamo Rafael Henriques e hoje a gente tem mais um vídeo semanal onde você vai ter a oportunidade de aprender inglês com nós, beleza? Então, esse vídeo vai ser basicamente, eu estava lendo uma notícia hoje e até me deixou um pouco surpreso sobre esse colapso estrutural. Foi um colapso estrutural de uma ponte em Taiwan que ela estava em uso, na verdade, já. E foi no site da BBC. Então, basicamente, hoje a gente vai ter acesso a um texto completamente em inglês, onde a gente vai tratar ele passo a passo, vai fazer todas as etapas de estudo, como eu sempre menciono aqui no canal, seguindo a nossa metodologia. E você, ao final dessa aula, vai ter tido vocabulário relacionado a colapsos estruturais, vai ter se orientado completamente com as palavras, com os vocabulários, né? Vai se sentir familiar com toda a notícia e claramente ao final da nossa aula você vai sair às vezes do zero a um inglês que você consegue entender essa primeira notícia, beleza? Então, como eu sempre falo, pegue seu cafezinho, pegue sua água, seu suco, papel, caneta na mão e let's get it started, beleza? Então, pessoal, a gente vai contar também com o auxílio aqui do nosso quadro. E também, eu sei que vai parecer básico, mas vou só mostrar para vocês como vocês têm acesso ao site. Basicamente, você vai ter que digitar aqui BBC, que é a emissora, né, do Reino Unido. Clicar aqui nesse primeiro link. O site vai abrir. Esse é basicamente o layout, né, do site. Vocês podem ver que acontece um monte de... Eu fico até surpreso, acontece também muita coisa ruim ao redor do mundo. É porque a gente está acostumado a assistir jornal daqui do Brasil, mas também tem muito problema. E aqui é a notícia que eu falei, né? Taiwan Bridge collapses on fishing vessels, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir essa notícia, esse é o layout da notícia, e vocês podem ver que... esse texto, ele tem um título, né? E mais, digamos, dois paragraphs, né? Dois parágrafos. Então, sempre quando eu gosto de ensinar os textos, assim, sempre quando eu estou passando os textos, eu gosto sempre de utilizar algo da nossa metodologia, que é o quê? Divide into chunks, né? Que basicamente significa divide o texto em partes, né? Em pedaços. Então vocês podem ver que se eu selecionar tudo aqui e depois jogar no meu bloquinho no nosso quadro branco, se vocês olharem para a forma do texto, ele vai ter, como eu disse, um título. Então esse dá para ser a nossa primeira parte. Mas, Rafael, como é que eu sei quando é a primeira parte, segunda parte? Lembra lá da escola, quando a gente estudava no Jardim 2 não, mas na quarta série, que a professora falava, uma frase começa com letra maiúscula e termina com ponto final. Então, basicamente, essa vai ser o nosso guia, que é o quê? Quando uma ideia inicia e uma ideia finaliza. Dessa forma, a gente consegue dividir os textos em partes iguais, dividir ele em pedaços menores, digamos assim, melhor. E a gente também consegue ter um entendimento mais claro, porque quando a gente divide em pedaços, a gente para de preocupar com o texto todo e começa a preocupar com essas pequenas partes. E isso no final te traz o entendimento do todo, beleza? Então a gente daqui pode dividir ele em três partes. O título. Então, pelo título, pessoal, a gente começa com Taiwan Bridge collapses on fishing vessels. O que isso significa? Quando a gente fala Taiwan Bridge, basicamente ela está dizendo a origem da ponte. Então, a ponte, eu não sei como que é a nacionalidade, mas digamos que seja taiwanesa, não sei, de Taiwan, né? A gente pode falar dessa forma. Mas, por exemplo, se eu quero descrever a ponte Rio-Niterói, eu vou falar, né? Vamos supor que eu estou explicando para um americano. E aí eu vou falar, it's a Brazilian bridge. It's a Brazilian bridge, né? Então eu falaria, it's a Brazilian bridge, beleza? Então é uma ponte brasileira. It's a Brazilian bridge. Então estou dando esse exemplo só para vocês verem que é uma ponte taiwanesa. Não sei, a gente não costuma usar, mas seria nesse sentido. Taiwan Bridge collapses. E aqui, pessoal, a gente vê o quê? O uso do verbo colapsar, né? Então to collapse, esse aqui é a forma básica dele, é collapse, significa colapsar, beleza? E vocês podem estar se perguntando, mas Rafael, aqui ele não tá com S?
né? Por que ele está com esse S? Pessoal, então algo que a gente tem que lembrar no inglês é o quê? Quando a gente tem qualquer verbo falando sobre a pessoa de he, she and it, né? Todas as vezes que vocês tiverem ele, ela ou digamos isto, né? Nesse caso, Taiwan Bridge seria esse it, né? Então vou colocar aqui como se fosse Taiwan Bridge. Significa basicamente it. Vocês têm que lembrar que digamos, é o que nós falamos de terceira pessoa, ela sempre conjuga o verbo. E Rafael, como é que eu conjugo o verbo? De uma maneira bem rápida aqui, fazendo um parênteses nessa aula, a maioria dos verbos vai ganhar letra S. Então, a maioria dos verbos vai ganhar letra S. Então, por exemplo, eu falo he plays. He plays, né? He plays guitar. Ok? Então, ele toca guitarra. Vocês podem ver que o S está presente no verbo. Mas se eu falo nós tocamos guitarra, seria we play. Ou então, vamos trocar bass, né? Baixo. We play bass, né? Então, vocês podem ver que aqui o verbo está normal sem o S. Por quê? Porque não engloba he, she, it, beleza? Então, isso aqui foi só um pequeno parênteses. Cabe até uma aula maior, mas para que vocês consigam entender da onde vem esse collapses, era preciso explicar isso, beleza? Então, Taiwan Bridge collapses on fishing vessels. Então, quando eu falo collapses on fishing vessels, significa ponte em Taiwan colapsa on fishing vessels. Pessoal, fishing, né, é como se fosse pescar, de pescaria. Se eu falo, por exemplo, fishing boat, ou então fishing boat, né, seria um bote, um barco de pesca. Então, esses fishing vessels é como se fosse aqueles veleiros que a gente tem no litoral brasileiro, aqueles barcos de pesca mesmo. Então, collapse on fishing vessels, em barcos de pesca. Beleza? Então, a frase ficaria Taiwan Bridge collapses on fishing vessels. Beleza? E a nossa segunda parte, ela é o quê? A road bridge has collapsed in Nanfang, eastern Taiwan, leaving at least 12 people injured. Né? Então, nós temos essa frase começando com a road bridge. A road bridge. Quando eu falo a road bridge, pense na ponte, por exemplo, Rio-Niterói, que é a road significa uma estrada e bridge, ponte. Quando eu falo a road bridge, seria uma ponte de estrada, digamos assim, né? Quase todas, acredito que todas as pontes elas têm estrada, né? Não faz sim ou não. Basicamente, se vocês forem pensar, todas as pontes que vocês conhecem tem pavimento, tem estrada por cima, né? Então, a road bridge dá essa ideia de uma ponte estrada, né? Colapsou. Então, quando eu falo has collapsed, colapsou, estou falando do que ela realmente colapsou, que ela realmente caiu, né? Basicamente o significado disso. Então, has collapsed in Nanfang. Essa pronúncia da cidade, esse G acaba virando como se fosse um H, um R, Nanfang. Se alguém falar chinês aí, desculpa pela pronúncia, mas é basicamente o jeito que eles falam. Nanfang. Né? Então, quando eu falo Eastern Taiwan, significa o quê? Como se fosse Taiwan oriental. Né? Então, na parte oriental de Taiwan, beleza? Leaving at least 12 people injured. Beleza? Então, leaving at least 12 people injured. Então, quando a gente fala leaving, seria aquele, vamos supor, um acidente, um carro bateu em tal lugar, deixando tantas pessoas feridas. Então, esse leaving seria deixando. Então, deixando at least. Quando eu falo at least, significa o quê? Pelo menos. Né? Então, vamos pensar na seguinte frase. Posso falar, por exemplo, eu dormi. Eu posso falar, I think I slept at least 12 hours.
Então vamos supor um dia que você apagou, assim, que você estava com muito sono e você apagou. Então você está contando essa história e você pode falar, eu acho que eu dormi pelo menos umas 12 horas. Então esse at least tem esse significado de pelo menos, beleza? Então I think I slept at least 12 hours. Então, deixando pelo menos 12 pessoas feridas. Então, injured é o que nós falamos, feridas, machucadas. Beleza? Ótimo, então. Então, a leitura toda dessa frase ficaria: A road bridge has collapsed in Nanfanhao, eastern Taiwan, leaving at least 12 people injured. Beleza? Então, essa é a segunda parte. E a gente vai para a última. The cause of the incident is under investigation. Então, aqui a gente cabe até uma divisão aqui, porque, como eu disse, tem ponto final, né? Inicia com letra maiúscula e termina com ponto final. Então, the cause of the incident, eu posso falar: a causa do incidente is under investigation. Então, quando eu falo, por exemplo, que alguma coisa ou alguém está under investigation, está sob investigação, beleza? Então, por exemplo, you are under investigation, né? Estou falando que você está sob investigação. É uma das formas de nós utilizarmos também. Então, a causa do incidente está sob, acho que é sob em português, investigação. Investigação, beleza? Então, the cause of the incident is under investigation. E aí a gente tem o último parágrafo desse texto. The area was recently skirted by a typhoon. Né? Então, typhoon é uma palavra que vocês aqui no Brasil a gente não conhece muito, a gente não tem muito, mas the area was recently skirted by. Então, a gente tem a área foi recentemente, quando eu falo skirted by a typhoon, significa o quê? Skirted by seria basicamente rodeada, ou então cercada. Né? A área foi recentemente cercada por um tufão, né? Não é tifão não. Então, quando eu falo skirted by a typhoon, significa que foi cercada por um tufão. But, né? Então esse but é uma ideia de o que a gente fala de adversidade. Então o que? Porém, as conditions, né? Condições. Quando ele fala conditions, ele está relacionado a condições do tempo, do clima. Então condições at the time of the collapse were favorable. Então, porém, condições at the time, no momento of the collapse, do colapso, were favorable, eram favoráveis, favoráveis, beleza? Então, basicamente, a gente tem que favorable seria favorável. Então, se a gente pegar todo esse texto, a gente vai ter, se a gente pegar essa última parte, a gente vai ter The area was recently skirted by a typhoon, but conditions at the time of the collapse were favorable, beleza? Então, essa é a última parte. A área foi recentemente cercada por um tufão, porém condições no momento do colapso eram favoráveis. Então, não tinha nenhuma tempestade, não tinha nenhum problema naquele momento. E aí, se vocês olharem aqui, enquanto eu carrego essa notícia, a gente vai lendo, só para vocês verem como que foi o colapso, né? Se vocês quiserem ver a notícia inteira, até recomendo que entrem no próprio site aqui, como eu mostrei, para que vocês tenham mais acesso e consigam assistir a notícia completa. Então, só para mostrar aqui, this is the moment, né? Então, this is the moment a road bridge on Taiwan's east coast collapsed. Né? Então, aqui foi o momento que a ponte colapsou. Né? Se vocês olharem, o barco de pesca estava passando e ela caiu lá atrás. Beleza? Então, aqui está falando que petrol tanker made it across. Né? Então, quando eu falo, é como se fosse um tanque de combustível quase, por pouco, conseguiu atravessar. Né, que foi esse que caiu aqui. Ele estava quase terminando essa travessia e caiu.
né? But then fell into the water below. Mas caiu na ponte, na água abaixo, né? Abaixo da ponte. Então, pessoal, se vocês quiserem conferir a notícia inteira, é legal até como exercício para que vocês possam ter mais vocabulário. Mas, para finalizar e fazer uma última leitura desse texto, basicamente a gente tem: Taiwan bridge collapses on fishing vessels. A road bridge has collapsed in Nanfanhao, eastern Taiwan, leaving at least 12 people injured. The cause of the incident is under investigation. The area was recently skirted by a typhoon, but conditions at the time of the collapse were favorable. Beleza? Então, pessoal, o que a gente acabou de fazer foi o seguinte: a gente pegou, pesquisou lá do zero, do absoluto zero, viu como é uma notícia, viu como funciona basicamente a notícia aqui na BBC. Então, o que eu recomendo para vocês, para praticarem, é fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos aqui, revisar esse texto e tentar partir para outro texto que levante a atenção, chame a atenção de vocês. Por quê? O que a gente acabou de fazer foi trabalhar parte por parte, depois a gente consegue assistir a notícia, ou seja, a gente consegue ilustrar o que a gente acabou de estudar. E isso ajuda demais a memorização do contexto, memorização das expressões e como utilizá-las, beleza? Então, esse foi mais um vídeo aqui semanal, espero que vocês possam ter entendido. Se você gostou, curtiu, ficou aqui até o final, recomenda para um amigo nosso canal, a nossa página, compartilha com quem você puder, com quem você quiser, porque isso vai estar ajudando a gente demais, beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado por terem ficado até aqui, um grande abraço e até a próxima aula. Bye, bye!